E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não assistiu nenhum vídeo, nenhuma aula da Nutri, para quem está chegando agora, exatamente nesta aula, interessantíssima, por sinal, se o seu interesse veio através desse assunto e essa é a primeira vez, é a primeira aula assistida, eu quero me apresentar. Meu nome é Silvia, sou nutricionista e amo demais ensinar principalmente sobre nutrição, alimentação, e cada dia que passa eu me apaixono mais pela minha profissão, porque eu percebo o poder que a alimentação tem na nossa vida, no prevenir doenças e tratá-las também, né? Então o assunto de hoje, a aula de hoje é sobre lipedema. Sim, lipedema. Eu tenho certeza que, assim, muito provavelmente, ou você foi diagnosticada com lipedema, ou você já ouviu falar, não sabe o que é e desconfia que tem, que posteriormente vai receber um diagnóstico de lipedema. Mas vamos lá, vamos esclarecer, né, o que significa o lipedema. E eu quero, como em todas as minhas aulas, em todos os meus vídeos, e sempre que eu venho aqui conversar e falo muito, inclusive, sobre assuntos e doenças e nutrição, eu não vou te poupar de nada. Eu não quero te enganar, não vou te enganar, e eu desejo do fundo do meu coração que você, sim, se conscientize no fundo da sua alma para fazer a coisa certa, para entender as coisas como elas são, e eu já te peço para não ficar chateada comigo, porque o que eu tenho para dizer nesse vídeo sobre esse assunto são só verdades. Então vamos lá. Lipedema, meus amores, nada mais é do que a forma crônica da nossa tão odiada celulite. Sim. A mídia, o mundo, ele está preparado e ele tem feito muito ultimamente só sensacionalizar e inventar novos protocolos, novas doenças, novos alimentos, novos shots, novas fórmulas para enganar todos nós. Só que eu não sou dessas, eu não sigo essa vertente. Eu sigo a vertente da verdade, da sinceridade, da transparência. E eu venho por meio deste vídeo te contar que se você foi diagnosticado com lipedema, talvez tenha sido uma forma do médico ou da nutricionista te contar e te dizer que você tem a celulite na forma mais crônica, ou seja, há muito mais tempo e existem os níveis de lipedema. Se o lipedema é considerado uma forma crônica da celulite, e todas nós mulheres, praticamente todas, temos celulite, porque celulite é célula de gordura, e todas nós mulheres temos uma quantidade de gordura acima, é a mais do que o homem, digamos assim. Logo, todas nós teremos um diagnóstico de lipedema nível baixo ou alto mais cedo ou mais tarde na vida. Principalmente nessa região do corpo aqui, a posterior de coxa e no bumbum, principalmente as mulheres que têm o bumbum grande. Então, a celulite, ela é um sinal de que a mulher tem curvas, tem gordura, o que é normal. O que não pode acontecer é esse nível ser muito maior do que menor, né? É você ter celulite pelo corpo todo, inclusive quando vai chegando aqui bem próximo do joelho, na parte interna de coxa também, é um sinal de que você já está extrapolando esse nível de celulite. E muito provavelmente seu diagnóstico de lipedema vai ser um nível maior. E aí agora, a pergunta que não quer calar, o que fazer para prevenir e o que fazer para tratar o lipedema, Nutri? Mais uma vez eu vou te decepcionar dizendo que é da forma que você já sabe, mas não quer fazer, não quer, né, estar resistente e acha que existe uma fórmula mágica, só que você não conheceu ela ainda, você está em busca dela. E você tem a esperança que ela exista. Mas você concorda comigo que se ela existisse, nenhuma mulher teria lipedema? Você concorda comigo que se essa fórmula fosse caríssima, você faria todo o possível, juntaria todas as suas economias e deixaria de fazer qualquer coisa para comprar essa fórmula e acabar com a sua celulite? Você concorda comigo? Então, o que eu tenho para te dizer, infelizmente, eu sinto muito te decepcionar, mas não existe fórmula mágica.
Você vai prevenir e tratar o lipedema do mesmo jeito que você previne e trata a celulite, que é tomando muita água, no mínimo 3 litros todos os dias. Eu falava 2, mas agora eu quero 3. No mínimo 3 frutas todos os dias, porque as frutas têm um poder anti-inflamatório por serem ricas em antioxidantes. E são os anti-inflamatórios que desinflamam. E a célula de gordura nada mais é do que uma célula inflamada. Você precisa aumentar a sua ingestão de proteína. Nutri, mas o que eu faço? Qual é a quantidade? Como fazer isso? Proteína. Qual alimento tem proteína? Basicamente, você vai, ao invés de fazer tudo que você sempre esteve acostumada a fazer, que é comer muito mais carboidrato do que proteína, ou seja, muito mais arroz, muito mais macarrão, muito mais mandioca, muito mais batata doce, muito mais batata inglesa, muito mais farinha, você vai colocar ou a mesma quantidade ou mais de proteína em todas as suas refeições. Então, eu não quero que você consuma carboidrato sozinho. Ontem eu estava fazendo escova no meu cabelo e fazendo unha no salão de beleza, e aí a menina que faz a minha escova e a minha unha virou para mim e falou assim: hoje eu comi. Às vezes ela faz jejum e às vezes ela come pela manhã. E ela tem uma doença que se chama endometriose, que basicamente o tratamento, a prevenção não, né? O tratamento para diminuição das queixas da endometriose são as mesmas do lipedema, que é diminuir farinha branca, farináceos, embutidos, industrializados, fritura, refrigerante, açúcar, e aumentar a ingestão de proteína e de frutas, fibras, vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais nós encontramos muito mais abundantemente nas frutas, legumes e verduras. Então saladão almoço, saladão na janta, fruta de manhã, à tarde e à noite. E aí eu perguntando para ela, como que você está fazendo jejum de vez em quando para poder pedir ela para consumir a fruta de manhã, à tarde e à noite? Ela falou, não, de vez em quando eu não faço jejum. E aí hoje eu comi batata doce assada. E só. E aí ela me falou com a sensação de que ela estava fazendo assim uma vantagem. E estava. Porque é muito melhor ela comer uma batata doce. Foi batata doce assada? Foi algo assim. Bolinho de batata doce, bolinho de mandioca, bolinho de alguma coisa, né, assado na airfry. E aí, muito melhor do que ela comer um pão com manteiga é ela fazer realmente a ingestão de um bolinho, um pãozinho de queijo, batata doce, enfim, muito melhor. Só que o que vocês precisam entender, meus amores, é que vocês não devem consumir um alimento, por mais saudável que ele seja, rico em carboidrato, fonte de carboidrato, sozinho. Não deve, porque é a proteína que vai te trazer firmeza. É a proteína que vai construir seus músculos, manter, conservar seus músculos. E é músculo que traz tônus, que traz força, que traz firmeza. Sabe quando você põe a mão na perna, e sente que ela tá durinha? É a proteína que vai fazer isso. Então você entende por que você não deve nunca consumir carboidrato sozinho? Se você tiver que escolher um alimento, que ele seja o rico em proteína, a fonte de proteína, ou seja, tá, não quero comer nada, mas quando eu comer, eu quero comer uma coisa só, eu quero preparar uma coisa só, ovo cozido, ovo mexido, pode colocar até uma fatia de mussarela, vai ficar delicioso. Então, deem prioridade para o alimento fonte de proteína, porque é isso que vai fazer você diminuir nível de gordura. E a celulite é o quê? Célula de gordura. E a célula de gordura é a célula inflamada, tá? Então, quanto mais você consumir carboidrato junto com proteína, ou se tiver que escolher, dê prioridade para proteína, ou para uma porção de fruta, que é fonte de carboidrato, mas pelo menos é riquíssimo em vitaminas e minerais, que são desinflamatórias, antioxidante. Antioxidante tem poder desinflamatório, riquíssimo em fibra, que vai fazer com que seu intestino melhore o trânsito intestinal, né? Com que seu intestino tenha um trânsito melhor. Vai melhorar a saúde do seu intestino e as vilosidades do seu intestino. Inclusive, essa mesma abençoada que eu amo de paixão, que fez meu cabelo ontem, que tem endometriose, que falou que comeu carboidrato puro,
de vez em quando ela toma uns chazinhos que dá uma diarreiazinha, solta o intestino. Porque ela também comete o erro de associar a diarreia a desinchaço, a emagrecimento, e não é. A diarreia ela só vai te fazer perder velocidade intestinal, diminuir a saúde do seu intestino e desidratar. Então, quando você perde velocidade, você diminui a absorção de todos os outros nutrientes e alimentos saudáveis que você consome. Logo, se você diminui a absorção, o pouco que você consome, ou se você consome muito alimentos ricos em vitaminas e minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios, se eles forem absorvidos em pequena quantidade, você vai ter uma pequena quantidade desses nutrientes na corrente sanguínea, no seu corpo, trabalhando do jeito que ele precisa também. Consegue entender que não tem que tomar chá para dar diarreia, que não é dar diarreia que vai te fazer emagrecer. O que vai te fazer emagrecer, perder gordura, emagrecer é perder gordura. E quando você faz dieta radical e perde muito peso em um mês só, você perde massa muscular, o que não é interessante. Então, voltando às orientações do lipedema, que hoje a gente falou aqui já de um monte de coisas, então papel e caneta na mão. Você vai consumir 3 porções de frutas, 3 litros de água e aumentar a sua ingestão de proteína. Então, quando você tiver que escolher um alimento para comer de manhã ou à tarde, em qualquer horário, esse alimento vai ser fonte de proteína. E se você tiver um carboidrato ali, um pãozinho de queijo de batata doce, uma batata doce assada, uma mandioca cozida, que tenha um iogurte, mas o iogurte não combina com esses alimentos que eu falei. Que tenha um ovo cozido ou um ovo mexido. Lanchinho da tarde, ao invés de comer frutas sozinhas, ou uma mandioca cozida, ou uma batata doce assada, ou uma banana da terra cozida assada, pegue, por exemplo, a porção de fruta, que no caso poderia ser a segunda porção do dia, se você consumir uma fruta no café da manhã, junto com o iogurte, ou junto com um ovo mexido. Até no pão tem uma fruta nessa refeição, à tarde vai ser sua segunda porção de fruta. Se você colocar a segunda porção de fruta, você vai, como se diz, matar 2 coelhos numa cajadada só. Porque você vai consumir a fruta, que combina com o iogurte, que é a fonte de proteína que a gente precisa aumentar nessa rotina alimentar sua para você tratar esse lipedema. Porque o lipedema não tem fórmula mágica, não tem cápsulas milagrosas que você vai consumir, não tem procedimentos estéticos que sozinhos vão resolver o seu problema e acabar com o seu lipedema. Então tá, dito isso, água, 3 porções de fruta, aumentar a ingestão de proteína, lanchinho da manhã vai ter a proteína, café da manhã vai ter proteína e vai ter uma fruta, lanchinho da tarde, iogurte com fruta, pode colocar uma colher de sopa de granola, vai ficar crocante, vai ficar gostoso essa sua balzinha aí com o iogurte e uma fruta. E aí à tarde, lanchinho da noite, quer dizer, ou uma fruta de sobremesa, ou antes de ir para a cama, consuma um prato de sobremesa cheio de fruta. Tá na época agora da mexerica, tá na época do morango. Tampa um pratinho, ou então coloca numa bowl grandinha, tudo enche ele de fruta e come. Tem certeza que vai ser uma fruta gostosa, do seu agrado, doce, vai diminuir a vontade de doce, vai aumentar a sua ingestão de fibras e de vitaminas e minerais e vai te manter saciada. E aí, só fruta é a mesma coisa que dá um buraco no meu estômago, nutre. Mesmo essa bolzona grande, você tendo jantado antes, beleza, não te deu, né, não te saciou, coloca um pouquinho de aveia, um pouquinho de leite em pó, mamão com leite em pó, riquíssimo em beta-caroteno, manga com uma aveia ali separada, ou um pouquinho de leite em pó, faz um creminho de leite em pó, um creminho de whey, com um scoopzinho de whey, um pouquinho de água, um creminho, e coloca em cima dessa manga, ou bate essa manga com o whey, uma aguinha gelada, vai ficar um smoothiezinho delicioso, um milkshake, um suco, né, um sorvetinho saudável, entende? Então é isso que eu quero de vocês, que vocês entendam que o lipedema é mais uma nomenclatura para dizer que você tem celulite há muito tempo, num nível talvez mais alto, e que você precisa desinflamar esse corpo, diminuir o seu nível de gordura. Isso acontece muito com mulheres que têm uma alta ingestão de carboidrato, baixa ingestão de proteína, que emagrecem muito rápido. As bariatricadas, né? Esse é um termo que eu inventei.
as mulheres e homens bariatricados, porque eles perdem muito peso rápido e com isso perde muita massa muscular e aí fica muito mais gordura, porque perde rápido. Lembra que eu falei com vocês nesse mesmo vídeo que quando a gente emagrece muito, muito rápido, a gente perde músculo como fonte de energia e não só gordura, o que não é interessante? Por isso que a Nutri não é tão a favor assim da cirurgia bariátrica, mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar para o seu professor, para a sua professora, que eles vão direcionar para mim. Ou então você pode ir lá no Instagram, @NutriSilviaSeca, e perguntar para a Nutri quais são suas dúvidas, que a Nutri vai te responder com todo o prazer do mundo. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Beijo, até a próxima aula.